Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal EBD Mergulhando na Bíblia. Eu sou o evangelista Luiz, da Assembleia de Deus Novo Tempo, e esse é o canal feito para você. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar, se inscrever e também acionar o sininho, porque toda semana, quando eu postar um estudo para você, você será automaticamente acionado, ok? Lição de número 10, que tem por tema a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Você sabe o que é a ceia do Senhor? Você sabe como participar dessa ceia? É o que nós vamos aprender hoje na nossa lição. A lição bíblica em classe se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 34. Então veja, já vamos começar a explicar o seguinte. A ceia do Senhor é a festa, é a celebração mais importante da igreja. Não existe nenhuma comemoração da igreja que seja mais importante que a ceia do Senhor. A ceia do Senhor mostra para nós Cristo morrendo na cruz por toda a humanidade e ressuscitando ao terceiro dia. E nos mostra como estamos hoje diante de Deus. Outrora, nós estávamos perdidos, éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados novamente com Deus através da morte de Cristo na cruz, recebendo assim a graça de estarmos na presença de Deus. Nós celebramos a ceia do Senhor olhando para o futuro, porque nós veremos o Senhor vindo para nos levar para as mansões celestiais. E naquele grande dia, nós celebraremos a ceia do Senhor no céu. Por isso, a ceia do Senhor nos mostra o passado, que foi Cristo morrendo na cruz e ressuscitando por todos nós, o presente, que é para nós nos analisarmos, nos examinarmos, como diz a leitura da Santa Ceia, de como estamos diante de Deus, e o futuro, vai ser quando Cristo vier nos buscar para nós celebrarmos a ceia do Senhor lá no céu, juntamente com Ele. Amém? O tópico de número 1 nos diz assim: a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Subtópico 1, na tradição romana. Então veja bem, a Igreja Católica, ela entende literalmente que no momento da celebração da Eucaristia, porque o que para nós evangélicos é ceia do Senhor, para a Igreja Católica Apostólica Romana, eles dão o nome de Eucaristia. Então, o que a Igreja Romana entende? Que naquele momento da celebração da Eucaristia, o pão e o vinho, ou o suco da uva, se transformam no corpo e no sangue do Senhor. Então, veja, literalmente. E essa palavra literal significa algo que realmente acontece. Só que essa doutrina, ela é chamada de transubstanciação, ou seja, é mudar de substância. Só que nós temos que ver o seguinte, que em Lucas capítulo 22, no versículo 19 ao 20, não tem como isso ter acontecido. Não tem como, no momento que Cristo celebra a ceia ali com seus discípulos, ter acontecido essa transubstanciação, ou seja, o próprio corpo de Cristo literalmente se transformar em pão e nem o suco ou o vinho se transformar no seu próprio sangue. Por quê? Porque quando Cristo celebra com seus discípulos ali, ele estava vivo. E ele estando vivo, como que o seu corpo poderia ser transformado nos elementos que compõem a ceia? Então, uma coisa que não bate. Jesus, ele usa a expressão, isto é o meu corpo,
Com que sentido? Com que propósito? Com um sentido metafórico. Da mesma forma que ele diz, eu sou a porta. Ou seja, Cristo literalmente não é a porta. Então são coisas metafóricas. Então são símbolos. Então, do jeito que a Igreja Católica entende que no momento da celebração da Eucaristia, aquele pão e aquele vinho ou suco de uva se transformam realmente na carne e no sangue de Cristo, isso não tem nenhum respaldo bíblico. O subtópico de número 2 diz assim: na tradição protestante. Agora veja, a tradição protestante não foge muito da tradição romana. Porque uma diz que Cristo está presente no pão da ceia e a outra diz que o pão é a carne de Cristo e o vinho ou o suco de uva é seu sangue, literalmente. Então aqui nós já podemos ver que Agostinho, que Martinho Lutero, ele estava assim meio que ainda, com o pé ainda na Igreja Católica. Mas aqui não tem nenhuma diferença entre a tradição romana quanto a tradição protestante. E essa tradição protestante, eles dão o nome de consubstanciação, ou seja, o pão e o vinho ou o suco de uva não se transformam na carne e no sangue de Jesus literalmente, mas a carne e o sangue de Jesus estão presentes ali. Então, é uma coisa também que não bate, tá? É uma coisa também que não bate. O subtópico de número 3 diz que a posição pentecostal. Então vamos lá. A posição pentecostal acredita que não fisicamente, mas espiritualmente Cristo está conosco. A presença do Senhor é real e espiritualmente. E nós podemos estar na presença dele. O pão representa a carne e o suco de uva representa o sangue. Ou seja, nada se transforma e nada contém o corpo de Cristo. A celebração da ceia é tão somente um ato simbólico. Então é isso que nós pentecostais cremos, veemente nisso daí. Porque ali são símbolos. O pão é o símbolo, simbolizando a carne de Cristo, e o suco da uva, simbolizando o seu sangue. Mas Cristo está presente ali naquela celebração através do Espírito Santo com todos nós. Mas nada se transforma, o pão se transforma na carne de Cristo e nem o suco de uva se transforma no sangue do nosso Jesus. Agora nós vamos para o tópico de número 2. O tópico de número 2 diz o seguinte: o propósito da ceia do Senhor. Subtópico 1: celebrar a expiação de Cristo. Então vejamos, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, todo ser humano deveria morrer. Todos nós estávamos condenados à morte, através do pecado de Adão e Eva. E se não fosse por causa de Jesus, não existiria salvação, não existiria libertação. Mas por causa do infinito amor do nosso Deus, Jesus veio ao mundo padecer por todos nós. E através da sua morte voluntária, porque foi Cristo que se entregou
Muitas pessoas até acham, os romanos mataram, os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, mas não, ninguém matou Cristo. Ele mesmo se entregou voluntariamente por amor de todos nós. Então, através da sua morte voluntária, ele pôde pagar a nossa dívida que tínhamos com Deus. Por isso, ao celebrar a ceia, nós estamos lembrando que se hoje temos vida eterna e temos paz, é porque através da sua morte, Cristo, ele nos reconciliou com Deus Pai. Então não existe mais essa inimizade de Deus com o ser humano. Não existe mais essa divisão, essa separação entre a humanidade e Deus. Porque uma vez que Cristo morreu por todos nós na cruz do Calvário, essa divisão foi jogada para baixo. Agora nós temos livre acesso ao trono de Deus. Agora nós podemos nos achegar e dizer para o nosso Deus e chamá-lo de Abba Pai. Todos aqueles que aceitam o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Subtópico de número 2. Proclamar a segunda vinda de Cristo. Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7 ao versículo 10, diz que João, ali na ilha de Patmos, ele tem uma visão. E nessa visão ele vê multidões que estavam celebrando as bodas do Cordeiro, que é literalmente a ceia do Senhor, conhecida também como a ceia do Cordeiro. Então veja, nós entendemos que aquele que aceitou a Cristo, ele irá fazer parte dessa ceia com o Senhor. A ceia também tem um sentido escatológico. Então, quando nós estamos na nossa igreja, na nossa denominação, na nossa igreja local, celebrando a ceia do Senhor, estamos também participando de algo que é escatológico. Estamos participando de algo que aponta para nós um futuro. E que futuro é esse? De estarmos na boda do Cordeiro, celebrando pessoalmente, agora sim, é literalmente, com o Senhor Jesus. O subtópico de número 3. Celebrar a comunhão cristã. A ceia, ela aponta para o Calvário, ou seja, para a morte de Cristo na cruz. E ela aponta também para o futuro, que é algo escatológico, onde nós iremos participar das bodas do Cordeiro lá no céu. Mas também aponta para o presente. E que presente é esse? Para a comunhão com o meu irmão. É por isso que a ceia tem essa ideia de koinonia, ou seja, de comunhão, no partir do pão juntos. O entendimento de nós pentecostais é que só podem participar da ceia aqueles que são batizados nas águas e estão em comunhão com Cristo e a igreja. E essa é a maneira que nós entendemos a partir de Mateus, capítulo 28, versículo 19, e a partir de Atos, no capítulo 2, versículo 42. Essa é a primeira escola de entendimento e nós a defendemos, que deve ser dessa forma. Por que eu estou dizendo que essa é a primeira escola? Porque existe outra escola de interpretação que diz, que afirma que qualquer pessoa pode participar da ceia. Por exemplo, uma pessoa não cristã que está no culto no dia da celebração da ceia. E essa pessoa, ela decide, ela quer participar da ceia do Senhor.
e ela participa. Ou seja, é outro entendimento. Nós, como pentecostais, nós não defendemos esse entendimento, porque a pessoa precisa fazer parte de uma igreja local, a pessoa precisa participar da comunhão entre os irmãos, a pessoa precisa procurar levar uma vida de santidade. Então a Santa Ceia, ela não pode ser vista de qualquer maneira. A Santa Ceia, infelizmente, em alguns lugares tem sido muito banalizada. As pessoas pegam o pão e dão para o filho que está do lado, para o filho tirar um pedaço, pega o cálice com suco de uva e dá para a criança experimentar. Ou seja, a pessoa que está participando dessa maneira, ela não está tendo discernimento do que é a Santa Ceia do Senhor. A pessoa não está entendendo o que significa aquela ceia. Então, irmãos, como eu disse no início, a ceia do Senhor é a maior celebração da igreja. E por ser a maior celebração da igreja, ela merece todo o nosso respeito. Então precisamos ter esse entendimento, precisamos ter esse temor ao participar da Santa Ceia. Não é você ter medo de participar, mas você reconhecer que aquele ato ali é um ato simbólico, representando a carne e o sangue do nosso Jesus. O tópico de número 3 nos diz assim: o modo de celebração da ceia do Senhor. Subtópico 1: o que é participar indignamente? É uma coisa que muitas vezes a gente ouve falar, na própria Bíblia diz, mas o que é participar indignamente da ceia do Senhor? Não podemos, Não podemos participar da ceia do Senhor de forma errada. O que é isso? É participar em pecado, numa prática que desonre o Evangelho e que envergonhe a Cristo. A pessoa em Cristo pode estar servindo ao Senhor, mas para participar do corpo de Cristo é preciso santificação, ter uma vida coerente, que honre ao Senhor. Participar indignamente é literalmente participar em pecado. É perder o propósito verdadeiro do significado da ceia do Senhor. Então veja, nós nunca deixaremos de ser pecadores. Enquanto estamos aqui nessa vida, nessa terra, nós estamos sob a influência da natureza adâmica. Enquanto estamos nessa carne, nós seremos pecadores. Então eu não posso participar da Santa Ceia porque eu sou pecador. Não, não é isso. Porque se fosse assim, nenhum de nós e nem os discípulos de Jesus participariam da ceia do Senhor. O participar indignamente é a pessoa que está cometendo pecado, e esse pecado é um pecado consciente. Ele sabe que está cometendo pecado, mas mesmo assim, ele continua participando da Santa Ceia. Isso é um pecado que significa indignamente. É a pessoa saber que ela está errada, que ela está fazendo algo errado, que ela está fazendo algo que desagrada ao Senhor, que ela está fazendo algo que entristece o Espírito Santo, mas mesmo assim ela participa da ceia do Senhor, ok? Então isso que quer dizer participar indignamente da ceia. O subtópico de número 2, uma celebração reverente. O apóstolo Paulo, ele destaca que essa ideia de indignamente é uma pessoa que está em prática do pecado, conforme eu acabei de falar. E ao mesmo tempo,
ela quer participar da ceia. E isso é um ato grave contra a demonstração da reverência da ceia do Senhor. Nós não podemos participar da ceia do Senhor de qualquer forma. A ceia do Senhor, irmãos, ela é tão importante e ela também é tão benéfica para quem participa, que ela nos apresenta alguns benefícios. Quais são os benefícios que a ceia do Senhor traz para nós? Primeiro, ela traz para nós comunhão com os nossos irmãos. Segundo, comunhão com Cristo. Terceiro, ela faz com que nós nos examinamos para vermos como estamos diante de Deus. Ela faz com que nós venhamos a refletir sobre nós mesmos. Então veja, todos esses benefícios que um ato solene traz para todos nós, que é a ceia do Senhor. Por isso que participar da ceia de modo irreverente desagrada a Deus. E certa feita eu participava, de uma igreja. Isso aqui, irmãos, é um testemunho pessoal mesmo, tá? Isso eu vi, isso aconteceu. Ao qual todas as vezes que iria celebrar a ceia do Senhor nessa igreja, uma irmã, ela se levantava, tomada, é claro, pelo Espírito Santo, e ela falava: olha, não tome do meu cálice e nem pegue no meu corpo. E tinha um rapaz, ele ficava lá na porta, ele era diácono, e ele ficava lá na porta, e ele começava a glorificar a Deus, dizendo: fala Deus, é isso mesmo Deus, tirando o foco de cima dele. E ninguém entendia. E quando ia servir a ceia, esse rapaz pegava o pão, pegava o suco de uva e participava normalmente. Mas toda a ceia era a mesma coisa. Deus usando a irmã para repreender esse rapaz, para que ele se consertasse. Porque Deus é assim, irmãos. Deus ele é longânimo em perdoar, ele avisa. Mas cabe à pessoa ter o temor de aceitar o aviso de Deus ou escolher pagar o preço. Isso foi durante umas 3, 4 ceias do Senhor. Até que um dia a esposa desse rapaz, desse irmão que ficava, adorando a Deus na hora da ceia, a esposa dele aparece na igreja sede com uma jovem. E ela chama o nosso pastor presidente e apresenta. Essa daqui é a namorada do meu esposo. O pastor, olha, mas como que é a namorada do seu esposo se ele é casado com você? E a esposa desse irmão falou: para o senhor ver. E ele está participando da ceia do Senhor. Então aquele irmão ele foi disciplinado e veio à tona o seu pecado. A Bíblia diz, irmãos, que Deus ele não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso com certeza ele vai semear. Então, enquanto esse irmão estava escarnecendo da Santa Ceia, da ceia do Senhor, enquanto esse irmão estava tomando a ceia do Senhor como se fosse somente um pedaço de pão comprado na padaria, que fosse somente um suco de uva comprado no mercado, nós bem sabemos que é verdadeiramente um pão comprado ou feito e um suco comprado também no mercado, mas, irmãos, a partir do momento em que nós oramos, em que nós estamos participando desse ato solene, ele não se transforma, tá? O pão se transforma. Não, ele não se transforma. Ele é um símbolo.
Ele é uma representação do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós venhamos a ter muita reverência e muito temor ao participar da ceia do nosso Deus. O subtópico de número 3 diz assim: celebração festiva. Por que deve ser, irmão, a Santa Ceia deve ser festiva, deve ser um ato alegre? A ceia do Senhor não é porque estamos comemorando a morte do Senhor que deve ser uma coisa triste, que deve ser uma coisa fúnebre. Até porque, irmãos, nós estamos celebrando a morte de alguém que ressuscitou. Então, o nosso Jesus, ele não está morto. Ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, glória a Deus. Ele venceu a morte. E por isso também nós temos que nos alegrar. Por quê? Porque a vitória de Cristo é a vitória da igreja, é a vitória de todos nós. Por isso que no momento da celebração da ceia do Senhor, essa celebração deve ser festiva, essa celebração deve ser com alegria, essa celebração deve ser com gratidão a tudo que o Senhor Jesus fez por todos nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e eu te espero na próxima semana com mais um estudo da EBD Mergulhando na Bíblia.